Olá, meu nome é Giovana Diniz Valentim, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia e eu vim apresentar o meu estudo sobre a Casa Popular Uberlandense no contexto latino-americano. Esse estudo surgiu a partir da pesquisa Invisibilidades na História da Arquitetura e da Cidade, revelando tipologias obscurecidas, desenvolvida pelo Nuttall UFO, uma análise que busca ampliar o conhecimento sobre tipologias edílicas pouco estudadas pela historiografia da arquitetura, e que dá luz à investigação atual, que tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre a tipologia de habitação reincidente na cidade de Uberlândia, chamada Casa Popular Uberlandense, e as residências tipologicamente semelhantes no contexto latino-americano. A caracterização tipológica da Casa Popular Uberlandense pode ser descrita como casas térreas, construídas em alvenaria autoportante de tijolos, coberta por estruturas de madeira e vedada por telhas de barro, com compartimentação interna composta por paredes divisórias que não chegam à cobertura. Essa tipologia é um objeto de estudo da autoconstrução mineira, que ampara uma análise de edifícios autoconstruídos e a relação complexa de elementos que o caracterizam como um produto do contexto no qual ele está inserido. Essa pesquisa reflete a relação de proximidade entre a típica casa uberlandense com casas típicas analisadas em recortes contextuais de 5 países latino-americanos, uma investigação que busca identificar e sistematizar a documentação encontrada sobre casas populares e conhecimentos empíricos de técnicas vernaculares em diferentes contextos. Essa análise comparativa foi realizada observando tipologias do Chile, Colômbia, Cuba, Peru e México. Pois, como diz a arquiteta Marina Weisman, é necessário elaborar teorias próprias, devemos criar novas categorias para pensar nossa arquitetura. É importante refletir sobre nossa própria história. Esse tipo de apelo a uma série de boas intenções normalmente fica flutuando em um limbo, em que todos sentem que alguém deveria se encarregar de realizá-los, sem que ninguém, nem mesmo quem as formula, se sinta diretamente interpelado. Partindo desse princípio de olhar para nossa própria história, a primeira cidade escolhida foi San Eugênio, no Chile, que foi escolhida como um recorte que representa um conceito fortemente vinculado à temática da autoconstrução e valorização da mão de obra não técnica. Um estudo que retrata edifícios do patrimônio subindustrial modesto, que, segundo Hidalgo, faz referência àqueles elementos associados ao patrimônio industrial que estão à margem dos processos produtivos propriamente ditos, e, segundo o autor, esse termo sempre estará associado ao operário e ao seu núcleo social. Nessa tipologia em questão, as casas são térreas e alinhadas à via pública, são coladas à habitação vizinha. Os volumes são bem simples, com coberturas de 2 águas, geralmente em telha metálica ou fibrocimento. As fachadas são planas, com poucos elementos decorativos e pintadas com cores vivas ou terrosas, que reiteram a dimensão vernacular e popular dessas edificações, cujas transformações ao longo do tempo evidenciam processos de autoconstrução e adaptações informais. Já na Colômbia, o recorte escolhido para a pesquisa foca nas habitações vernáculas das terras altas andinas. Esse recorte, baseado em estudos sobre expressões materiais dessas habitações, revela uma arquitetura tradicional, marcada pela combinação entre saberes indígenas e as técnicas construtivas trazidas pelos colonizadores. Para além disso, é notável que, assim como em Uberlândia, nos Andes colombianos, observa-se um processo recente de substituição dessas técnicas tradicionais por materiais industrializados, influenciados por políticas públicas, economia de mercado e acessibilidade viária. Nessa região, nas terras altas andinas, as casas vernáculas são construídas principalmente em alvenaria de adobe, com telhados de madeira e telha de barro ou de palha. As paredes são espessas, e eles usam materiais locais, como o barro e as fibras vegetais. A planta costuma ser retangular ou em L, com volumes construídos aos poucos, conforme os recursos da família. A arquitetura reflete saberes tradicionais adaptados ao ambiente, e também reflete as influências coloniais. Assim como na Colômbia, a pesquisa sobre tipologia habitacional encontra na arquitetura vernácula o seu objeto de estudo. Mas em Cuba, os primeiros registros que se tem dessa habitação refletem uma herança ligada aos modos de vida dos povos originários. Suas casas, chamadas de borrios, que são os de planta retangular, e canéis, de plantas circulares, eram construídas com materiais naturais,
técnicas que ofereciam proteção contra o clima tropical da ilha. A relação entre essa tipologia com a casa bermudense não é de similaridade, entretanto, o contexto histórico em que essa habitação surge é similar ao que é documentado na Colômbia e no México, por exemplo. Essas tipologias habitacionais, denominadas de bórrios e caneias, eram construídas com materiais naturais, como a iágua, por exemplo, utilizada nas paredes, e as folhas de palmeira guano, que eram utilizadas na cobertura. Essas técnicas ofereciam proteção contra o clima tropical, e é notável pelas imagens que grande parte dos bórrios possui uma cobertura avarandada na fachada principal. Enquanto isso, a arquitetura no contexto peruano é bastante parecida com as tipologias que vimos anteriormente. A arquitetura vernácula em terra constitui uma expressão significativa da cultura construtiva andina, especialmente em áreas rurais e em alguns centros urbanos. Essa tipologia emerge como resposta direta às condições socioeconômicas das populações de baixa renda, consolidando-se como alternativa viável de autoconstrução. A predominância de técnicas como a adobe, a taipa e o quincha refletem uma tradição que, embora enraizada em práticas pré-hispânicas e coloniais, permanece em uso na contemporaneidade. Essa tipologia é reincidente em diversas regiões, porque ela se adapta da área rural para a região urbana. A casa popular peruana é caracterizada pelo uso da parede de adobe como sistema construtivo principal. A cobertura, em duas águas, é executada como uma estrutura de madeira e telha de cerâmica, possuindo beirais bem salientes. A composição formal é simétrica, com portas e janelas de madeira, distribuídas regularmente na fachada. O volume é bem simples, com planta retangular, podendo variar entre planta térrea e dois pavimentos, uma característica que remete às casonas coloniais, adaptadas à realidade rural contemporânea. No México, o recorte escolhido é representado por mística, justamente porque ele tem uma similaridade com os estudos encontrados anteriormente. A tipologia regional pode ser descrita como uma arquitetura tradicional e vernácula, que é um objeto de interesse em numerosos trabalhos, a partir de diferentes enfoques, nos quais se expõe o valor cultural que ela representa dentro de grupos sociais das diversas regiões geográficas e culturais do México. Essa tipologia vernácula é típica de muitas regiões dentro do estado de Michigan, e ela apresenta como principais características as paredes de adobe, as estruturas do telhado, que são em madeira ou telhas cerâmicas, e a extensão desse telhado descrita como cúpula. A tipologia vernacular é misturada com técnicas e materiais contemporâneos, então ela é chamada de híbrida. Diversos materiais são aplicados em cada contexto, o que não desqualifica a tipologia, apenas reflete a passagem do tempo. Com base nas investigações realizadas até aqui, é possível notar que as análises apontam diferenças e similaridades entre os contextos que envolvem a casa popular ou vernacular em cada recorte estudado, bem como entre elementos estruturais, estéticos e formais de cada tipologia. Tal estudo comparativo só é possível devido à documentação de pesquisas em áreas relacionadas ao estudo base, realizado em Uberlândia, Minas Gerais, bem como a publicação desses estudos em repositórios digitais, que acessibilizam o acesso à informação, permitindo a confluência entre estudos habitacionais de diversos países.